Usurpador. Tampinha. Bode. Chorão. Eu sou a Michelle, Coen é o usurpador. Eu sou o Jorge e Coen não é tão mal assim. Eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso e nem que eu tô vendo o Jorge vestido assim. Mais uma cast, como a gente prometeu no vídeo anterior, nós íamos falar sobre o Coen. Mas antes de a gente começar a falar, a gente quer agradecer as várias views que a gente teve, vários comentários, a gente não esperava isso, nem sonho. Muito obrigado, porque assim, nós fizemos esse vídeo de forma descompromissada e a gente não esperava ter o retorno que a gente teve. A gente esperava que o povo ia xingar muita gente, ia falar que ia continuar não lendo Simba no Bolken, e pelo contrário, muita gente realmente entendeu o ponto que nós quisemos alertar, e muita gente disse que ia continuar, que ia começar a ver Simba no Bolken depois disso, ou ia continuar de onde parou, que realmente o que nós abordamos foi interessante. Esse é um feedback que torna a gente muito feliz e satisfeito por ter perdido tempo editando, gravando, regravando. Estamos tentando melhorar nossos vídeos, nossa estrutura, a gente está tentando melhorar, a gente está testando novas formas, e isso é para levar um conteúdo melhor para vocês. E o que acontece também, não só o pessoal elogiou, mas também fizemos críticas construtivas legais, sugestões, como uma delas, eu não vou citar todo mundo porque muita gente, eu tenho medo de esquecer alguém. E até a Laísa hoje fez um comentário muito legal, que era sobre a gente fazer uma sessão de perguntas e respostas, então a gente vai fazer no final do vídeo, respondendo algumas perguntas, porque novamente eu fiz uma pergunta, eu perguntei, eu pedi para que mandassem perguntas, mas jogaram muitas perguntas, e se a gente responder todas as perguntas nesse vídeo, vai ficar muito grande o vídeo de novo. Como o vídeo anterior. E a gente não quer deixar chato. Quer deixar uma coisa compacta, para que seja prazeroso para vocês assistirem e menos cansativo para nós editar, filmar. Não me cansa não me cansa também, mas eu sei que é cansativo para as pessoas que abrem o vídeo e vêm em 30 minutos. E a gente não planejava fazer o vídeo hoje de cosplay, e o Jorge, pela primeira vez na vida, ele fez essa barbicha que eu não sei. Experimento, tá, gente? Sim. Eu não tenho planos de fazer um cosplay do Coen. É o Coen prisioneiro. Coen prisioneiro. A gente vai malhar o Coen hoje. Agora você vai na sua posição mesmo. E agora o vídeo pode estar com barulhinho porque a gente tá com o ar-condicionado ligado, porque a gente tá justamente de cosplay, então fica calor pra caramba. Curio, me dê meu metaverso. Eu preciso dele. O que você pretende fazer com ele? Você vai ver. Não. Eu acho que eu já fiz. O quê? Cocô? Xixi? Coen no Bolken. Coen no Bolken. O que falar do Coen? Eu tenho sérios problemas com o Coen, eu nunca odiei o Coen desde que ele apareceu. Muita gente fala que eu sou hater do Coen, mas é que eu fico indignada porque muitas pessoas, elas veem uma coisa que o Coen não é. Eu também, assim, vou dizer, eu acho que eu demonizo muito o Coen, mas é porque, não é só porque eu gosto do Hakuyu, é porque ele é cúmplice de uma série de atrocidades que... ultimamente eu tenho pensado que o Otaka alterou muita coisa do plot, justamente porque o Coen ganhou um fandom muito grande. Mas uma das coisas que eu mais odeio em relação ao Coen é a comparação dele com o Simba, que eu acho nada a ver. Primeiramente porque o Simba é um rei, é um líder político, e o Coen, primeiro, não é nada. Muita gente acha que o Coen é imperador. Não, o Coen é meramente um general. Ele nunca foi imperador, e muita gente equipara as posições e as decisões deles, e eu não acho nada a ver. Vamos pelo início. O Coen, ele é primo do Hakuryu. E muita gente confunde quando os dois reinos se juntaram após o incêndio em Kou. Irmão com primo. Isso. As pessoas confundem. A família inicial que detinha o poder do reino, no caso de Kou, era a família do Hakutoku. O Hakutoku, ele tem como filhos o Hakuryu, a Hakuei, o Hakuyu e o Hakuren, certo? E a esposa dele, a Gyokuen, na época. Aconteceu o incêndio, que a gente não sabe o que causou o incêndio, quem tramou, a gente sabe que quem tramou. Posso me ater aos fatos? Eu sei.
Posso me ater aos fatos? Isso aqui é jogando do Chaves. A Gil Coen diz que ela foi responsável por matar o pai e os irmãos. A gente não sabe se ela foi responsável de forma interina, ou se teve a participação de alguém, ou se foi o Coen, como certas pessoas dizem ser. Não há provas no mangá disso. Mas enfim, os fatos. A família inicial era essa, houve um incêndio, a família do Hakuryu, os remanescentes, no caso a Hakuei, o Hakuryu e a Gyokuen, foram agregados ao reino do irmão Kotoku. Que se casou com a Gyokuen? Que casou com a Gyokuen. Esse irmão do Kotoku trouxe os demais. Os filhos dele que não são filhos da Gyokuen. Muita gente confunde isso até hoje. Nenhum dos ruivos é filho da Gyokuen. Inclusive, a maioria deles também não são filhos da família original. A maioria deles são filhos de prostituta. Não, mas na metade. O Komei e o Coen são os únicos que são filhos de do pai casamento e mãe. legítimo. Exatamente. Que originou o reino. E o Hakuryu são filhos de prostitutas com o Kotoku, vulgo Vapassa. Exatamente. Eu vejo que muita gente até hoje fica assim, mas o Hakuryu não devia fazer isso porque eles são irmãos. Não, eles nunca foram irmãos. Eles se chamam às vezes de irmãos porque eles são bem ou mal adotivos, porque a Gyokuen era uma bitch, né, que se casou com o irmão do ex-marido dela, né, tipo, what? É bem louco. Exatamente. E aí nós temos essa confusão, que eu espero ter esclarecido agora, e aí vem o lance principal. Quem tem direito ao trono? Os filhos da Gyokuen ou os filhos do Hakutoku? Do Kotoku. Do Kotoku. Teoricamente, quem tem direito ao trono são os filhos do antigo rei. O antigo rei não era o Kotoku, era o Hakutoku. Então, quem tem direito, logicamente, os filhos do Hakutoku. Os filhos do Hakutoku são Hakuei, que na época ela não podia ser rainha se não houvesse rei. Não. Tendo um filho homem, tendo um homem para assumir o homem. Exatamente, tendo uma filha mulher, quem assumia era o homem que casava com ela. Não importa se ela era a herdeira do rei. Quem assumia era o homem que estava casando com ela. O Coen, como ele já estava sendo muito esperto, eu tenho uma grande teoria, por causa do ai meu filho querido e tal, eu tenho uma grande teoria de que o Coen já foi pra cama muitas vezes com ela. E isso é um fato. Isso é um fato. Sim, exatamente. Por quê? Gente, quando rolou lá o funeral lá não foi enterro, foi funeral. Mas o funeral que durou 20 dias igual da Alibaba. O que aconteceu? Cara, todo mundo ficou, não, o Coen vai ser declarado imperador, afinal ele era o filho do Vapassa. Não, quando rolou lá não, a imperatriz vai ser o Coen, claro que isso foi ter amado, blá 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 blá. Porém, o Hakuryu, é uma coisa que muita gente fala, o Hakuryu nunca desejou ser imperador. Isso agora foi uma coisa nova pra ele, uma responsabilidade que ele assumiu pelos fatos que aconteceram, foi uma consequência. Então, se ele tinha que virar imperador, ele ia virar. Porém, o caso do Coen é uma coisa muito mais complicada. O Coen, pra mim, ele é um personagem, nossa, sei lá, as pessoas têm umas comparações assim que realmente eu não entendo. E o Coen pra mim nunca seria imperador porque então ele ficou revoltado, todo mundo ficou revoltado, e o Hakuryu foi o primeiro a dizer que não, que ele queria que a Gyokuen fosse imperatriz. Ele tava sendo, ele foi o único que, na hora que a porrada ia estancar, e tipo, porra, todo mundo tava esperando que o Coen fosse imperador, fosse nomeado imperador, que porra é essa? Então o Coen fica revoltadinho, todo mundo fica lá com aquela palhaçada lá que o Coen é imperatriz, Hakuryu toma partido pra ela, maravilhoso, e aí cada um foi cuidar da sua vida, como essa família maluca que todo mundo vai pra um canto e depois se vê um dia. Exatamente. E o que acontece? O Coen, ele não tem direito ao trono. Quem tem direito ao trono é o Hakuryu. Não, atualmente o Hakuryu não tem direito também ao trono. Porque a partir do momento em que qualquer um deles podia ter direito ao trono, e o fato do Coen ser o mais velho torna ele o próximo sucessor. Porque houve essa tramóia de que eles eram todos irmãos. O Hakuryu voltou a ser o quarto príncipe, como ele sempre foi. O Hakuryu era o quarto príncipe quando tinha os irmãos, e agora quando ele voltou a ser o quarto. Sim, porque entrou dois na frente. 3. O Coen é mais velho que ele, por que pareça. Sim. Por que eu odeio o Coen? Porque as pessoas falam tanto que eu sou hater do Coen. Cara, o Coen é uma pessoa que ele apoia coisas que são abomináveis, ainda mais pro mundo de Mag,
quando você é prisado. É uma coisa que eu não entendo, que eu tenho muita raiva, são as pessoas que se dizem fãs do Alibaba e elas são fãs do Coen ao mesmo tempo. Quando o Alibaba chegou de frente pra ele, o Coen botou uma espada na garganta dele, humilhou ele, queria que o Alibaba se ajoelhasse e ainda forçou ele a se casar com a irmã dele. Tudo uma tramóia, entendeu? E é isso, mais uma vez eu pergunto, por que as pessoas consideram, eu acho melhor assim do que igual o Simba que fica manipulando os outros. O Simba nunca fez nada pro mal do Alibaba, ele sempre fez tudo pro bem dele. Que seja manipulando os outros, ele sempre tramou para que o Alibaba fosse, atingisse patamares maiores, sabe? Ele lutava para que, tipo, não, você é o príncipe, não, você pode ficar comigo, não, você vai lá treinar, não, você vai ser foda, entendeu? Aí chega o cara tentando parar o Coen, que é o cara que. Aí o Alibaba chega em Balbage, que é totalmente modificada, que agora é uma Col 2, entendeu? Não tem mais cultura, não tem mais nada, tá, que o Balbage é uma bostinha mesmo, mas agora virou aquela coisa estranha. A criança tá doente, a criança atropelada. Problema, ela é lixo, ela é filho de escravo, tem que passar 5 anos sendo escravo. Gente, que regime louco é esse? Foi um regime estabelecido pelo Coen. Pelo Coen, que é o cérebro de tudo. Porque muita gente acha que o Coen é o foda. Não é. A pessoa inteligente ali de Cole é o Coen. Foi o estrategista da guerra, porque o Coen foi covarde, mas isso a gente vai falar depois. E tudo que é tramado ali naquele governo, tudo que é de inteligência é o Coen. O Coen não estabelece nada, ele só tem força bruta. Só isso. O Coen, ele é um cara que você tem os mistérios em torno dele, ele não fala, as pessoas não falam muito dele, ele não fala muito. E a partir de um determinado momento ele demonstra que o objetivo dele é tornar público o conhecimento dos antepassados do planeta. Que até o momento ninguém sabe quem é, inclusive nós leitores. A gente ainda não conhece a história de Yamatoran, e nesse momento o Coen fala que ele está correndo atrás para desvendar esses mistérios. Então, com esse fim, ele dá determinados golpes políticos no cenário de Mag, que a maioria das pessoas repudia. Como um líder político, ele tem um exército muito além das pessoas armadas, ele tem um exército com as pessoas, e ele é a figura pública que aparece por trás de todo... Ele é como se fosse o imperador, a imagem do imperador. Mas ele não é. É isso que as pessoas confundem. Ele é a imagem do governo, só a imagem. Mas ele não é ele que raciocina pelo Estado, pelo governo, não é ele que governa efetivamente, ele é uma figura, uma carinha bonita. Não, os 2 piores motivos pra mim são os 2 atos covardes do Coen que as pessoas não conseguem enxergar. O Coen não foi pra guerra. O Coen não teve coragem de ir pra guerra, ele ficou... Ele é o general, ele é o dono dos exércitos, e o que ele faz? Ele fica na capital. Vou abrir um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses aqui porque é o seguinte. Vamos imaginar que Hakusho é o rei do xadrez e o restante do cenário é o tabuleiro. O Hakuryu, ele subitamente atacou Hakusho, matou a Gyokuen, tomou o trono. O trono está lá. O trono é como se fosse a pecinha do rei do xadrez. Quem senta no trono é o imperador. Ponto. E aí o Coen fica sabendo disso, e o que ele faz? Ele vai lá em Hakusho tomar o território dele de volta, que inclusive a maioria da população apoiaria ele se ele aparecesse lá. Não, mais um parênteses. Eu achava, quando aconteceu tudo isso quando o Hakuryu assumiu e o Coen ficou revoltado, eu jurava que ele ia falar assim, olha só, ele ia chegar um povo de Balbade e chegar assim, olha só, aquele filho da mãe matou o Alibaba, vocês amavam o Alibaba, vamos lá matar ele. Exatamente, eu jurava. O corpo do Alibaba voltou pra Balbade. Eles iam tipo, eles mataram ele, ele tinha tudo na mão pra invadir Hakusho. E o que ele faz? Não, eu vou pegar o nome da capital e vou transferir de Hakusho para Balbade. Agora a capital é Balbade. Agora a capital é Balbade.
Meu amigo, é a mesma coisa que você estar jogando bola, seu amigo fazer um gol em você, você pegar e dizer, não, esse gol que você fez agora é meu. Esse gol era meu, é gol contra. Você fez o gol em mim, não, eu troquei o campo, agora você fez gol contra. Não, esse é o segundo ato covarde, que é ele não ter ido pra guerra e ter mandado os dois irmãos menores na linha de frente, que é o Korra e a Kogoku. Ele mandou uma mulher. Sendo que na estratégia original do Koumei, não estou falando do Koen, na estratégia original do Koumei, o plano era juntar os 4 em cima do Hakuryu e ganhar por quantidade de Metal Vessels de materiais diferentes, de elementos diferentes. Como o Hakuryu só tem Como o Hakuryu só tem dois Metal Vessels e do mesmo tipo, e eles têm de tipos variados. A estratégia do original do Koumei era essa. O que se fez foi o contrário. O Koumei mandou os 2 irmãos mais novos, sei lá, pra dar ibope, sei lá, pra fazer as pessoas, eles não precisam nem ir com a tropa inteira. E tomou-lhe um sacode bonito. De uma única pessoa, que é o Crybaby. Exatamente. Enfim, não, agora vamos comentar o terceiro. Transferir pro Hakuryu. O segundo ato covarde tem a ver com o Hakuryu. O segundo ato covarde tem a ver com o Hakuryu, de novo. E aí, falando nisso, quando a gente fala da guerra do Koen, e aí eu vou emendar nesse ponto que eu vou falar agora, que vai ter que entrar o Hakuryu, infelizmente, na verdade não ser o Magcast dele. Não, porque a maior parte das atividades dele vai ser longo. Tem um Hakuryu relacionado, infelizmente. O outro ato covarde do Koen. Eu gostaria de ver o Koen tendo ações para si, todos os irmãos, esperavam. em prol da ideologia que ele mesmo apoia desde o início, mas infelizmente a maioria dos atos dele é contra o Hakuryu. Todos esperavam o confronto do Hakuryu e do Koen com no final. O Koen seria ótimo se houvesse. E o Koen não teve coragem de enfrentar ele, isso foi absurdo. Eu pensava que eu realmente foi uma luta. O mini confronto que houve foi na hora que tudo acabou e o Koen estava preso e o Hakuryu foi questionar ele finalmente o que o Hakuryu tentou questionar o arco inteiro, e o Koen manteve uma distância. E fala. Esse outro ponto da guerra é outro ponto que eu acho crucial, que é justamente quando o Hakuryu, quando o Judao chega no Summit e tem aquela notícia de que o Koen morreu. A primeira coisa que o Koen fala é: eu devia ter matado o Hakuryu antes. Eu fiquei assim. Você teve chance? E teve chance. Depois dessa frase, a gente entra no arco do Hakuryu e a gente descobre que ele ficou 2 meses em coma, incapacitado, numa cama. E aparentemente o Koen podia ter matado ele nesse período. E como eu sempre digo, a vida do Hakuryu foi poupada em consenso com o Koen. O Hakuryu, ele não tinha nada contra o Koen. Eu assumi o trono, matei o Koen, pronto. O problema é de vocês. Se vocês vão ficar do meu lado, não vão, o problema é de vocês. O Hakuryu nunca teve nada contra. Mas a partir do momento que ele cai lá no chão, babando, morrendo, por causa da maldição do Koen, ele chegou, vai se fuder. Eu não vou ficar aqui parado. Então quer dizer, ele estava do lado dela. Quando o Hakuryu descobre que o Koen colocou a maldição nele pra proteger o Koen, peraí, tá de sacanagem. Então você tá do lado dela. A partir daquele momento, Koen também é meu inimigo, vou acabar com ele. E aí ótimo, ele decretou a busca pela cabeça do Koen, certo? Aí depois nós temos aquela conversa do Koen com o Hakuryu, em que ele diz: ah não, eu também queria matar o Koen porque eu sonhava em vingar os irmãos também, porque eu era muito leal a eles e o caramba. Gente, isso não se encontra. Como ele queria também, desejava a morte da Gyokuen, e quando ele sabe que o Hakuryu matou a Gyokuen, ele não pensa, pô, legal, vou lá falar com o Hakuryu, eu sempre quis isso também, tô contigo. Pô, era esse o momento. Não, ele vira e fala, eu devia ter matado o Hakuryu antes. Oi? E outra coisa, vamos lembrar por que eu falo tanto do incêndio, né? Nós sabemos que as chamas do Astaroth não podem ser apagadas. Tem um big incêndio. O que a gente faz? Foge, corre. Não, a gente fica aqui parado. Ninguém foi tentar apagar esse fogo. Exatamente. Koen estava numa dungeon. A gente sabe muito bem que você pode ir pra dungeon hoje, voltar daqui a um mês, voltar amanhã, semana que vem, daqui a 2 horas. Exatamente. E é uma incógnita porque
não há esclarecimentos, não há dicas quanto a isso. Quer dizer, há uma dica, né? Em uma página do mangá, onde o Koen, antes de... O Koen ou o Komei? O quê? É o Koen, né? Antes dele enfrentar, entre aspas, o Hakuryu, que na verdade ele manda o exército atrás, ele se lembra do Hakuryu, ele lembra dos irmãos do Hakuryu. Tanto o Komei quanto o... E aí ele lembra dos irmãos do Hakuryu nesse momento. Pegando fogo. Ele tem na cabeça dele, ou a lembrança dele traz a imagem dos irmãos do Hakuryu pegando fogo. E a espada. No incêndio, e a espada do Astaroth, que a espada que tem o Metal Versa do Astaroth na cama. E o Hakuryu na cama do lado. Então há essa pequena dica que a gente não sabe se é uma mera diagramação, uma sobreposição. A Otaka já demonstrou que ela não faz nada por acaso. Qualquer diagramação, por mais boba que seja, vai voltar como em forma de uma dica ou em forma de um resultado. Fica essa dúvida. Se ele foi responsável pelo incêndio, ou se ele apenas lembra por ter remorso de não estar lá e ter ajudado. Não, eu acredito, a coisa, eu aceitaria que realmente foi o Koen que fez isso, mas eu aceitaria se ele chegasse e falasse assim, eu fiz isso porque ela ameaçou, porque ela disse que ia matar o Komei, porque nessa época o Go e o Hakuryu não eram nem apresentados a eles como irmãos. Exatamente. Entendeu? Eles conheciam só Komei, o Komei, Koen, Hakuryu e os outros irmãos lá. Ele tem muito a ser explorado ainda. E ele, no entanto, ele já foi posto para fora da história principal. Sim. Restam dúvidas como, por exemplo, o que aconteceu com o Goen nesse time skip, questões a respeito do que ele poderia estar fazendo, do que ele não poderia ter feito, se ele transferiu em algum momento o Jin dele para algum Metal Vessel que ele encontrou, como fica essa questão dos Metal Vessels, enfim. Muitas pessoas acharam ruim que no final o Hakuryu não matou ele, e pelo contrário, eu gostei do Koen ter sido mantido vivo, e porque, primeiramente, muita gente não entendeu sobre o fato do Hakuryu gostar do Koen. Ele queria que o Koen e o Komei fossem os substitutos dos irmãos dele. O Hakuryu, inclusive, diz que não se importa se o Koen fosse o imperador. Contanto que ele acolhesse ele. Porque o que aconteceu, o que me dá mais raiva do Koen é em relação a isso. Pô, a gente vê o Hakuryu daquele jeito, o Hakuryu tá todo introvertido, ele não se aproxima, ele é estranho. Qual o problema dele? Não, o que a gente faz? A gente ignora mais ele, a gente rejeita ele. Todo mundo tem exército. Vai ser filho da mãe, a gente não dá nada não, você não vai ter nada. Fica aí, jogado pelo canto. E fora que a melhor atitude talvez do Koen foi ele ter entregue os membros dele pro Hakuryu, né, como um pedido de desculpas, e pelo Hakuryu ter poupado a vida deles. O Koen é um dos caras mais estudiosos que você vê assim em Mag. Ele é um cara que coloca mais teorias nas coisas. Ele não acredita, ele não crê na utopia do Simba. E isso de certa forma é interessante porque ele é talvez o único personagem em Mag que não crê na utopia do Simba. Ele inclusive confrontou o Simba perguntando por que se ele tem poder para ser o rei da parada toda, e por que ele não faz isso? E ele faz isso, e na época a gente não entende, mas ele faz isso, que a gente não tem o ponto de vista dele na época, e ele faz isso com a sabedoria da imagem que a Gyokuen representa, não sabendo que ela é a Arba e que ela é de Almaturã, mas sabendo que ela é algo além de uma pessoa normal, e que ela tem uma influência. Então, assim, eu acho o Koen um cara interessante no mangá. Eu acho que ele poderia ser mais explorado, mas o mangá não acabou, então eu não posso dizer que ele não foi explorado de fato. Sim. Não há dúvidas que ele e os irmãos vão retornar ao mangá. As minhas esperanças, ao foco do mangá, é que depois da conversa com o Hakuryu, que eu acho que poderia ter acontecido há 12 anos atrás, 16 anos atrás, poderia ter acontecido ali, evitado muita coisa, e talvez se o Koen tivesse essa humildade nessa época, ele poderia ser hoje imperador. Gente, então esse foi mais um vídeo nosso, e na semana que vem a gente
decidir um novo tema, né? Isso aí, a gente vai falar de chips, pares, Então, pares. casais. Casais. É um tema bastante polêmico, porque eu vejo muita briga no Fandom em relação a isso, alemã, Com blá, certeza. blá, blá, A gente blá. vai falar de casais, casais que existem, casais que as pessoas querem que existam. E casais que não têm a mínima chance de existir, Exatamente. ou casais que existem obrigatoriamente, mas não se desenvolveram. Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. E é isso aí. Até a próxima com mais um MagCast. Tchau, gente! Até a próxima.